Neste experimento, observamos como a luz se comporta ao passar por fendas, redes de difração e outros obstáculos esguios, como os fios de cabelo. O que vemos são fenômenos de difração e interferência que ocorrem devido à natureza ondulatória da luz, e ao mesmo tempo manipulamos esses fenômenos para uma aplicação prática de medição. A respeito do comportamento da luz, podemos descrever a difração da luz. Quando a luz passa por uma fenda ou um obstáculo pequeno em relação ao seu comprimento de onda, ela não segue em linha reta. Ao invés disso, ela se espalha ou dobra ao redor das bordas do objeto. Esse fenômeno é chamado de difração. Isso ocorre porque a luz, sendo uma onda, interage com as bordas do obstáculo, causando o desvio e a propagação em diferentes direções. Uma analogia a esse comportamento pode ser vista no som, por exemplo. Mesmo que um som esteja sendo emitido de um quarto fechado, ainda é possível ouvir as ondas sonoras, pois elas conseguem se espalhar, passar por frestas conforme mostra o diagrama ao lado. No vídeo ao lado, podemos ver como ocorre a difração da luz no experimento, quando a luz bate no objeto esguio e é desviada. O fenômeno de borda é um exemplo específico de difração. Quando a luz encontra uma borda, como a de um objeto ou uma fenda, ela se curva ao redor dela. Para a luz, quanto menor a fenda ou obstáculo, mais pronunciada será essa curvatura, e o padrão observado será mais detalhado e complexo. O diagrama a seguir exemplifica um dos experimentos feitos em laboratórios em que o laser, ao encontrar a lâmina, tem seu caminho alterado. Outro fenômeno importante é a interferência da luz. Quando múltiplas ondas de luz se encontram, elas podem se somar ou se anular, criando padrões de luz e escuridão. Esse efeito é bem visível quando usamos fendas múltiplas ou redes de difração, onde a luz passa por várias aberturas. Dependendo da diferença de caminho percorrido pelas ondas, elas podem interferir construtivamente, criando máximos de luz, ou destrutivamente, criando mínimos de luz, formando padrões de interferência. Além disso, podemos associar a ideia de atraso, isto é, pontos de máximo que são mais fortemente iluminados recebem várias ondas de luz ao mesmo tempo. Porém, em pontos de mínimos, há um atraso entre essas ondas que faz com que o brilho dessa região seja menos intenso. Novamente, em comparação ao som, podemos dizer que uma interferência construtiva é quando vários emissores falam ao mesmo tempo e produzem um som mais intenso, enquanto que uma interação destrutiva é vista em equipamentos com cancelamento ativo de ruído, em que uma onda sonora idêntica ao ambiente, porém invertida, é gerada de forma a causar a impressão de silêncio no usuário. Realizamos outros testes para encontrar diferentes padrões de difração, como nesse caso utilizamos redes de difração, uma com 300 linhas por milímetro e outra com 80 linhas por milímetro. Disparamos o laser contra elas e vimos o resultado no anteparo. Esse efeito é causado pela difração da luz, pela interferência construtiva e destrutiva das ondas, que causa esse efeito de máximos e mínimos consecutivos. Nesse caso, podemos ver uma diferença entre a rede com 80 linhas por milímetro e a rede com 300 linhas por milímetro. Isso se deve ao fato da rede com 80 linhas possuir um espaçamento maior entre essas linhas, essas fendas, o que causa um ângulo de difração menor. Por isso é possível ver um número maior de máximos, um espaçamento menor entre esses máximos e uma intensidade também menor. Já para a rede de 300 linhas acontece o contrário. Por o espaçamento ser menor entre essas linhas, o ângulo de difração é maior, ou seja, você tem menos máximos, é possível ver menos máximos no mesmo espaço, o espaçamento entre esses máximos é maior e a intensidade também é maior, que é bem visível pelas imagens. Para realizar o cálculo dessa espessura, nós utilizamos a seguinte forma, que é encontrada a partir de uma semelhança de triângulos e de uma aproximação do ângulo de difração como sendo pequeno. A partir disso, nós medimos os dados necessários e encontramos a espessura para a rede de 80 linhas por milímetro de 0,01 milímetros aproximadamente e para a rede de 300 linhas por milímetro de 0,03 aproximadamente, o que está coerente com o esperado, pois a rede com maior número de linhas por milímetro foi encontrado uma menor espessura, ou seja, um menor espaçamento entre essas linhas. Também nós conseguimos obter outros padrões pela roda de diferentes formas que tinha, como o padrão da esquerda, um padrão circular que foi visto por uma fenda circular, e também o padrão da direita, que foi criado por uma fenda horizontal que criou esse padrão de difração como várias feixes horizontais seguidos de mínimos e máximos. A difração é um fenômeno que ocorre quando uma onda encontra um obstáculo, contornando as suas bordas e sofrendo o processo de espalhamento. O exemplo trabalhado foi o de uma onda luminosa incidindo sobre o obstáculo com uma fenda, pela qual ocorre a difração. Ainda que esse fenômeno ocorra com uma grande frequência,
Nossa percepção dele só é evidenciada quando as dimensões do objeto difrator são comparáveis às do comprimento de onda. Por isso que no nosso dia a dia, a difração do som, que possui um comprimento de onda maior, costuma ser muito mais comum do que a da luz, que possui um comprimento muito menor, de aproximadamente 555 nanômetros. O laser de hélio e neônio utilizado no experimento apresenta um comprimento de onda de 632,8 nanômetros. O princípio de Huygens propõe que no momento da difração, cada ponto da frente de onda passa a atuar como uma nova fonte pontual de ondas, gerando novas frentes de onda. A interação entre essas frentes de onda pode ser observada ao colocarmos o anteparo a uma distância adequada do obstáculo, pelo qual a onda está sendo difratada, em que observamos regiões de interferência construtiva e destrutiva, isto é, regiões escuras e regiões iluminadas, como na imagem. Tendo em vista que conforme o ângulo de abertura vai aumentando, a intensidade da luz difratada diminui e a medida começaria a ficar imprecisa, nos limitamos a no máximo 6 pontos de medição. Com isso, desenvolvemos, com aproximações e relações trigonométricas, dentro de algumas condições, um modelo que permite calcular o comprimento da fenda por onde ocorre a difração, que, no nosso caso, corresponde à espessura de um fio de cabelo. As condições são de que a distância entre o obstáculo e o anteparo seja suficientemente maior do que a da abertura da fenda, e também que a diferença do caminho óptico entre as frentes de onda seja uma múltipla do próprio comprimento da onda. Durante as medições, tínhamos em mente o modelo ao lado, em que A é o comprimento da abertura da fenda, L é a distância entre a fenda e o anteparo, lambda é o comprimento do laser, e N e X estão relacionados às regiões de interferência construtiva, pois X é a distância pico a pico entre o centro dessas regiões, e N é o número de cada região de interferência construtiva contado a partir da região central, mais intensa, como visto na imagem anterior. Por meio de uma aproximação de seno sendo bastante pequeno, devido ao pequeno comprimento da abertura da fenda, temos que o seno de θ seria igual ao tangente de θ, o que nos confere uma fórmula que permite obter a abertura da fenda por meio das outras variáveis conhecidas. Nós utilizamos a fórmula para tabelar diferentes valores para diferentes valores de N e X, ou seja, para diferentes regiões de interferência construtiva. Analisando a fórmula, temos que para uma mesma abertura, sobre a qual incida uma mesma onda, a razão entre a distância da fenda ao anteparo, pela distância pico a pico entre as regiões de interferência construtiva, é uma constante. Por isso, ao aumentar a distância entre a fenda e o anteparo, teremos maiores distâncias pico a pico, o que nos ajudaria a tirar medidas mais precisas, já que conseguiríamos utilizar melhor os aparatos de medição como a trena e a régua. Por isso, realizamos as medidas para duas distâncias diferentes entre a fenda e o anteparo. Em um primeiro momento, realizamos as medidas na própria bancada, a uma distância de 96 cm. Posteriormente, a uma distância de 407,6 cm, em outro local da sala em relação à bancada. Além disso, para obtermos uma média para os valores de A, que eram diferentes para cada valor de N e X, de acordo com as regiões de interferência construtiva, realizamos a regressão linear em um software para obter uma média. Como esperado, os resultados obtidos para um maior valor de L foram mais satisfatórios, em que o valor da espessura média, obtido com a regressão linear, foi muito próximo de 0,07 mm, que é a média da espessura de um fio de cabelo humano.